Graça e paz, meus irmãos. É com muita alegria que nós damos início à nossa em Vitória, e nós estamos muito alegres de essa oportunidade. Nós pedimos aos irmãos que convidem mais pessoas para participar conosco. Nós temos uma programação bem interessante para que você possa conhecer sobre o trabalho missionário na Argentina. Então, nós convidamos você, a sua família e os seus amigos para participarem. Nós estamos planejando ter essa live, que hoje é a nossa primeira, mas quinzenalmente, então já programe aí na sua agenda para que você conheça os nossos campos missionários. Hoje nós teremos a alegria e o privilégio de conhecermos o projeto missionário na Argentina. Para isso, teremos conosco o nosso irmão missionário, pastor Wilton, homem de Deus, que está com a sua família já há algum tempo nesse projeto na Argentina. Eu não vou apresentá-lo, porque ele fará isso muito melhor do que eu. E antes de passar a palavra para ele, eu quero ler 4 versinhos da Escritura para que a gente possa começar com a palavra de Deus. E diz assim o Salmo 96, cantai ao Senhor um novo cântico, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A palavra do Senhor convida a todos os povos, a toda a terra, a engrandecer, a louvar e adorar o seu nome. E para mim e para você que amamos o Senhor Jesus, enquanto nós não vermos que toda a terra adora o nosso Senhor, é motivo para que a gente, então, saia de onde nós estamos, para que a gente proclame o Evangelho. Isso tem sido feito em vários lugares do mundo pela nossa igreja, e hoje nós focaremos, então, eu já vou convidar aqui para aparecer conosco na tela, o pastor Wilton. Pastor Wilton. Oi, Wilton, você Olá! Todo mundo aí. Aí tá a família toda. Coisa boa, melhor ainda. Ei, saudade de vocês, gente. Aí, vai falando o nome e presente. Mamãe. É o Wiltinho. O Vitinho é terrível. Apresenta a turma aí. Isso. Apresenta o pastor. Não estou te ouvindo bem. Como? Se apresentar a turma. Tá bem. Bom, então, eu sou o pastor Wilton, né, de Buenos Aires, sou pastor presbiteriano, sou responsável pela plantação da primeira igreja presbiteriana aqui em Buenos Aires, na Argentina, na verdade, né? Sim. E esposa Josi, aqui. Oi, tudo Irmão bom? Júnior, esse aqui. A Giovana e a Sara. Sara. Nós somos de Tocantins, eu pertenço ao presbitério norte do Tocantins, que é o PNTO, né? Josi é de Cachoeiro de Itapemirim, ela veio a Tocantins e lá nós nos conhecemos, mas é interessante a história da Josi, que ela foi batizada na primeira igreja da Rua Moreira de Cachoeiro de Itapemirim, né? Que benção. Então a gente foi se conhecer lá no Tocantins, rapaz, coisa assim, mistério de Deus mesmo. Eu estava orando a Deus para casar, e Deus falando com o Espírito Santo, eu preciso que o Senhor envie uma mulher para eu casar, né? Sim. E aí Deus manda o Espírito Santo, literalmente, a minha esposa. Né? Mandou, fez um milagre. Uma pergunta que muita gente faz é por que a Argentina, né? Por que nós estamos na Argentina? Nós estamos na Argentina porque obedecemos ao chamado de Deus. E, na verdade, Deus nos direcionou ao país. Não foi algo assim
planejado por mim, pensado por mim, assim, eu vou lá para a Argentina e tal. Não, foi algo que aconteceu de acordo com a vontade de Deus. Eu fui convidado a um congresso sul-americano de missões aqui em Buenos Aires, Sim. E aqui eu tive 3 dias nesse congresso. Na verdade, eu vim para ficar 3 dias, acabei ficando mais dias. E nesses 3 dias de congresso, Deus me impactou muito com a necessidade de uma teologia pura, sã, bíblica na Argentina, né? Da fé reformada na Argentina. E esses 3 dias eu passei assim, em pranto, em choro. As pessoas que vieram comigo ficaram perguntando, impressionadas, pastor, por que o senhor está chorando tanto, né? E nem eu sabia também, não. Aquela angústia pelo povo argentino, sem entender, assim, por que eu estava tão comovido, mas sabendo que eu precisava cumprir a missão, e a minha missão estava relacionada com esse país. E o que vinha ao meu coração era, Deus, eu não tenho nada a ver com esse país, né? Eu estou em outro lugar, tenho minhas empresas, não estou entendendo nada. E vinha aquela comoção muito forte, vendo a necessidade da fé reformada, da igreja realmente firme na palavra de Deus, ser plantada aqui. Nesse congresso a gente viu tantas coisas, vimos tanto emocionalismo, vimos tanta coisa que difere bastante da palavra, dos princípios da palavra de Deus, e aquilo foi o que mais me comoveu. Voltando para casa, do aeroporto, Deus falou fortemente ao meu coração, aquelas coisas de louco, que se você conta, ninguém acredita, como o chamado de Moisés, que chegou para a esposa dizendo, Deus falou comigo, onde, Moisés? Lá no meio do deserto. Onde? Lá no meio de um foguinho lá na árvore que não se consumia. Quem é testemunha disso, Moisés? Como é que você tem certeza que era Deus? E a missão ainda é mais louca ainda, né? Quando conta a missão, aí que a mulher é doida mesmo. Não, peraí, Deus falou contigo, no meio de um fogo, no meio do deserto, para ir lá em Faraó, tirar o povo dele das mãos de Faraó, rapaz, é loucura, isso não é verdade, não tem condição. É mais ou menos esse tipo de loucura foi o que aconteceu com a gente, né? E aí, quando a gente veio para cá, para a Argentina, Deus fez, assim, realmente algo totalmente maravilhoso, tremendo, nos surpreendeu em tudo. Muitas coisas nós tivemos que abrir mão e foi algo tremendo, algo tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque estamos na Argentina. Tem muita história aí para contar, mas não dá para falar tudo. Tem muita coisa, né? Pois é. E quando foi que Deus falou com a Josi, então? Porque a Josi está aí também, né? Você não está sozinho, né? Foi a família toda, né? Mas o que acontece? No início, foi difícil, né, para a Josi abraçar de uma vez o chamado. A gente teve um processo diferente, porque Deus falou ao meu coração, mas não falou no coração da Josi. A gente veio à Argentina, em um segundo momento, fazer um treinamento missionário em uma ilha totalmente difícil de condições, e a Josi ali estava contando os dias para voltar para casa, né? E eu orando, falando, Deus, fala no coração da Josi, porque ela precisa amar esse país, ela precisa querer também. Eu sei que eu posso convencê-la na pressão, ou na persuasão de marido, mas não é a mesma coisa que o senhor falar, Deus. Eu não quero fazer isso, porque não vai funcionar, os problemas vai desistir, vai pôr culpa em alguém. Não, eu quero que o senhor fale com ela. E, assim, até uma motivação, a história da minha esposa, porque tem muitas mulheres que, às vezes, não querem ir para o campo no primeiro momento, ou, às vezes, ela se sente um pouco pressionada, um pouco... E eu falo assim, dou até uma mensagem aqui agora para os maridos, né, os homens de Deus que têm chamado, que pensa que a esposa não tem chamado, não pensa que você casou errado, não. Você casou certo, sua esposa tem chamado, só que Deus precisa falar no coração dela. Deus precisa convencer ela, não é nós que convencemos, é Deus. Isso. Né? Às vezes o tempo de Deus para cada um é diferente. Cada um tem um chamamento de forma distinta. Quando Deus falou com a Josi, rapaz, aí foi quebranto, foi choro, foi meses de quebranto. Você não tá para entender, né, amor? Quer contar um pouco? Já contou bastante, mas isso é uma grande verdade. Quando Deus fala com a gente, não tem como resistir, né? O chamado de Deus, ele é irresistível. É e eu tive a verdade. experiência de Deus falar comigo e eu senti que não, eu não posso mais ficar onde eu estou, na minha zona de conforto, eu tenho que ir.
E foi difícil a adaptação. Também a gente pensa assim, não, eu ouvi, obedeci, já vai estar tudo bem. Não, é difícil. A adaptação foi difícil. Eu gosto de conversar muito. E o espanhol, para mim, foi um grande desafio. Mas hoje eu quero te dizer que eu sou muito mais feliz aqui do que antes. E eu, só se Deus mandar que eu saia da Argentina. Glória a Deus. Muito bom. Certo. E o Projeto Pipa, então? O que é o Projeto Pipa, pastor? Bom, o Projeto Pipa é o projeto de plantação da primeira igreja pioneira presbiteriana na Argentina, né? O Tinho está gritando, Sim. vai lá. É assim mesmo, é assim mesmo. Atualmente, nós temos um salão. Quando a gente chegou aqui, nós éramos realmente... começamos do zero, tivemos várias dificuldades com respeito à cultura e também com respeito à igreja, né? Porque nossa doutrina, ela é uma doutrina reformada, calvinista, e nós fomos recebidos por vários pastores como hereges. Então, quem são esses hereges que estão ensinando algumas coisas diferentes aí para o povo? Então, a gente foi mal interpretado no início e foi difícil. Então, a gente tinha duas missões, né? Uma missão dupla. Nós tínhamos que provar para os crentes que nós éramos crentes de verdade, crentes bíblicos, e provar o desafio de pregar o evangelho àqueles que não são cristãos. Então, foi um grande desafio, né? E o Projeto Pipa traz para a Argentina a plantação de uma igreja sólida, biblicamente fundamentada, uma estrutura totalmente teológica, teocêntrica e cristocêntrica. Então, esse é um projeto grande, é imenso, é um projeto ousado, é um projeto de plantar uma denominação, não é um projeto de plantar uma igreja local, é uma denominação. 2022, se Deus permitir, nós temos um projeto para começar a plantação de um novo trabalho na capital, na Caba, que é a capital federal, que é o miolo, né, o centro, vamos dizer assim, seria o plano piloto de Brasília, né, vamos dizer, aquele miolinho ali, que é absurdamente caro, tudo que tem por ali. Então, é um desafio novo, é algo que nós necessitaríamos de um projeto específico para estar recomeçando lá. Recomeçando não, seria uma plantação desse trabalho aqui, naquele de lá, né, com apoio, sustento desse trabalho aqui lá, não financeiro, obviamente, mas um apoio de conhecimento, de contatos, a partir desse lugar, para começarmos a trabalhar. Então, é um trabalho ousado, grande, e talvez eu nem consiga ver a conclusão desse trabalho em vida, mas Deus, por isso que eu digo, o Projeto Pipa não é do pastor Wilton, o projeto é de Deus, e é um projeto da igreja, da PMT, é um projeto abençoado. Amém, glória a Deus. Bom, você já deu uma introduzida, né? Tá muito bom as meninas aí com a gente, mas você pode liberá-las para assistir pelo sofá aí da sala, né? Ficar mais à vontade. E aí nós continuamos daqui. Foi muito bom revê-las, viu? Que Deus continue abençoando toda a família. Nós sabemos que Amém. Esse projeto, como todos os nossos projetos missionários, não é um projeto do pastor, né? É um projeto da família, e que Deus continue sustentando essa família aí que serve o Senhor na Argentina. Deus abençoe, viu? Foi muito Amém. bom. Obrigada. Eu não falei das minhas filhas, né? Elas são pequenas missionárias, são missionárias conosco, né? A Giovana foi ali cuidar Glória a Deus. Nunca reclamaram, sempre abraçaram o chamado, elas têm chamado de Deus também, vem cá, papai. E são maravilhosas, orgulhoso delas, elas são uma bênção, nunca deram trabalho para nós no ministério. Na verdade, Glória a Deus. Nós transmitimos aquilo que nós vivemos, que nós sentimos, e os filhos sentem isso, né? E passam a amar o trabalho. É verdade. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe, foi um prazer. Amém. Deus abençoe. Saudade de vocês. Até mais. Bom, para quem chegou agora, então, nós continuamos aqui com a nossa live missionária, a primeira live missionária da Igreja Presbiteriana Jardim Vitória, a primeira de muitas, assim, se Deus permitir. E nessa época da pandemia, né, que nós muitas vezes focamos somente nas dificuldades e nas questões aí ruins que ela trouxe para nós, nós esquecemos dessas bênçãos, né? Nós já tínhamos a tecnologia, mas a gente não usava as tecnologias, e hoje a gente está podendo
de uma outra forma, num outro tempo, provavelmente agora a gente não estaria junto, né? Fazendo essa live, conhecendo aí um pouco do Wilton, da sua família e do projeto da igreja, né? Permitindo a Igreja Presbiteriana do Brasil participar desse projeto que o próprio pastor já falou, né, pastorzão? Não é do senhor, o projeto é de Deus, né? E como nós somos aí todos servos de Deus, nós juntos aí podemos participar desse projeto. Então, para essa fase agora, essa nossa, vou chamar assim de segunda fase, nós vamos iniciar algumas perguntas que foram feitas pelos irmãos da Igreja Presbiteriana Jardim Vitória. E eu vou começar com a primeira, que é da nossa irmã Ana Luísa. Ana Luísa, está por aí? Deus te abençoe. Lá vai sua pergunta, hein? Pastor, como você se sente a respeito de ser um missionário? Uma pergunta interessante, né? Eu me sinto totalmente e completamente realizado, Ana Luísa, cumprindo exatamente o plano de Deus para a minha vida, fazendo aquilo que eu sinto que nasci para fazer, cumprindo o meu propósito. Quando eu digo cumprindo o meu propósito, eu estou me referindo a cumprindo o propósito que Deus criou para a minha vida, né? Sendo fiel àquilo que Ele me chamou para fazer. O que nós fizemos? Ouvimos o chamado de Deus, obedecemos, e quando a gente faz isso, não existe alegria maior em outro lugar que não seja no centro da vontade de Deus. Eu digo assim, porque, Alexandre, porque até a Ana Luísa aí que está fazendo a pergunta, né? Porque quando nós falamos que existem pessoas desviadas, né? A gente fala, aquela pessoa está desviada de quê? Ela está desviada do propósito, do caminho, da vontade de Deus, do fim para o qual ela foi criada, né? Como a nossa primeira pergunta do nosso catecismo, né? De Westminster, qual o fim do homem, né? Nós vemos que aquele senso de utilidade se perde quando nós temos, por exemplo, um equipamento, uma ferramenta que ela deixa de ser útil para o fim para o qual ela foi criada, para o qual ela foi pensada, ela fica inútil, ela se torna inútil. Se você tem uma caneta que não risca, que não escreve, o fim para o qual ela foi criada, está inútil. Então, ela se torna um instrumento inútil, não serve para nada. Quando nós falamos de desviados, nós estamos falando disso. E quando nós estamos no propósito, então nós estamos totalmente, plenamente cheios e realizados, Luísa. Amém, glória a Deus. Então, nós vamos passar para a segunda pergunta agora da Ana Paula. E a pergunta é o seguinte: qual a experiência marcante aí na Argentina, talvez uma situação de alegria ou de tristeza, em que vocês viram aí a mão de Deus agindo sobre vocês? Uou, que pergunta, né? Olha, a gente teve muitas experiências, né? De tristeza, eu acredito que não consigo me lembrar. Só de alegrias, porque nós tivemos tantas experiências boas que as talvez não tão boas vão para o esquecimento, vão para... Porque, olha só, Alexandre, como é interessante essa pergunta da Ana Paula. O que acontece? Quando nós viemos ao campo com o coração disposto a padecer necessidade, a sofrer, a passar por qualquer situação, seja ela econômica, física, estável ou instável, por qualquer situação, se o coração vem preparado para isso, tudo que vier a mais disso, além disso, é bênção, é lucro, né? É ganho. Então, nós fizemos isso, né? Como Paulo diz, olha, eu deixei tudo por amor a Cristo, tenho tudo isso como basura, né? Como lixo, como de pouco estima, como diz no texto espanhol, por causa de Cristo, por amor a Cristo. Então, quando a gente saiu do Brasil, eu falei para minha família, olha, fiquem preparados para, se for necessário, a gente comer um ovo por semana. Nós somos 5. Então, a gente vai cortando, éramos 4 na época, a gente vai cortando o ovo por 5 dias e um pedacinho desse quinto dele, a gente reparte por mais 5, né? Reparte. Fique preparado para isso acontecer. Se a gente chega com esse coração, a gente chega com um coração de servo, com um coração amante do reino, das almas, do propósito. A gente não está preocupado com sustento,
financeiro, não está preocupado com muitas coisas, porque a gente está preparado para padecer qualquer coisa com a finalidade de plantar e estabelecer o reino de Deus. Então, olha só, a outra mensagem aí nessa resposta para os missionários que estão nos acompanhando, amigos, irmãos e pastores, ou aqueles que têm chamados para missões, né? E que muitas vezes estão com medo ou padecendo em alguma situação no campo. O que é? Quando nós vimos para o campo missionário pensando ou esperando, com uma expectativa muito grande, esperando que a igreja tal vai me sustentar, a igreja tal, irmão fulano, irmã ciclano, olha, já tenho toda a renda, 100%, ou 90%, 80% da renda, está tudo certinho, está tudo redondinho. Não estou dizendo que isso é errado, isso é o que se deve fazer. Mas estou dizendo que o coração do missionário não deve estar focado em uma obrigação da igreja para com ele. Porque no dia que aquela igreja falhar com ele, ou deixar de depositar o recurso, ele vai ficar chateado com a igreja, aborrecido, desanimado no campo, e não é isso que motiva o missionário a trabalhar, não. O que motiva o missionário a trabalhar é o amor pelo reino, é o amor por almas, é o amor a Deus. Não é o amor ao que aqueles que estão atrás na base vão sustentar ou não. Não é a preocupação do sustento ou da provisão financeira. Então, esse coração tem que estar preparado para isso. Nosso coração de missionário tem que estar entendendo que quando a igreja A, B ou C cumpriu o seu compromisso conosco, Deus está se lembrando e cuidando de nós. E quando a igreja se esqueceu de nós, não é com a igreja que eu tenho que ficar chateado, não é com a igreja que eu tenho que debater, que eu tenho que discutir, eu tenho que ir para o joelho orar e falar, Deus, o Senhor está se esquecendo de mim. Se esquecendo em que sentido? Ele está fazendo com que eu cresça em alguma área, me ensinando alguma coisa e fazendo com que eu aprenda alguma coisa e que eu me desvencilhe de ficar esperando obrigatoriedade de parceiros para comigo. Eu preciso entender que o meu coração está focado no reino e é Deus que me sustenta. Então, quando as pessoas, missionários, chamados para missões, pensam que alguém tem responsabilidade e obrigação de sustentá-lo no campo, ele já foi para o campo, já está pensando errado. O que ele tem que pensar? É Deus que me sustenta no campo. Então, eu quero contar um episódio. De todos os muitos que a gente tem, temos a provisão da Escola das Crianças, um convite que uma igreja nos convidou para pastorear no Brasil. O pastor me perguntou, que possibilidade tem de você retornar ao Brasil para pastorear uma igreja presbiteriana? Eu falei, todas, desde que Deus mande, né? Porque a gente tinha tanta convicção que Deus tinha mandado a gente ficar na Argentina. Então, esse é outro episódio, não vou contar isso não. Esse episódio também é algo assim, milagroso, que Deus confirmou nossa continuidade na Argentina. Tem o nascimento do Yutim, que foi um milagre, né? Coisa tremenda. Tem a história dos anjos que nos ajudaram na estrada, na nossa chegada na Argentina, e já vou falar sobre isso, é disso que eu vou falar. Mas tem também o milagre que Deus enviou 10 jocumeiros para nos ajudar aqui na reforma, a equipe do Pé na Estrada, através do irmão Alex, que eu quero honrá-lo através dessa live, que juntou uma equipe, vieram aqui nos ajudar na reforma da igreja para cumprir o contrato que nós temos com esse edifício aqui. A equipe de Porto Alegre, do pastor Samuel, né, que também veio aqui, uma equipe de uma van, uma equipe de 15 irmãos profissionais, vieram construir o quartinho das minhas filhas. Uma equipe de 2 irmãos que vieram, o Fernando e o Renato, que vieram de Minas Gerais, e deram uma mão forte para nós aqui, rapaz, foi uma bênção. E uma equipe também de um irmão chamado Alexandre e a irmã Cacá, que vieram aqui e pintaram o quartinho das minhas filhas, me ajudaram com muitas coisas aqui. Foi uma bênção inesquecível para nós, isso aí ficou marcado no nosso coração. Nós saímos, vamos fazer, acho que uma compra, uma visita, não sei o que foi, mas minha esposa, quando a gente chegou, o Alexandre e a Cacá tinham pintado o quarto das crianças da cor que elas desejavam. E são detalhes que para nós é muito especial, isso é muito importante. A gente vê o dedo de Deus, o cuidado de Deus com detalhes, quando você realmente não está preocupado com esse tipo de coisa. Então, olha só, os anjos que nos ajudaram no caminho, né? Quando a gente chegou na Argentina, Ana Paula, que fez a pergunta, nós tivemos um problema, não conhecíamos a Argentina. E a Argentina não é como o Brasil, que tem posto de gasolina em todo lugar. A cada 100 quilômetros, você na estrada deserta, aí você encontra um posto de gasolina. Aqui na Argentina, não. Aqui na Argentina, você anda 800 quilômetros sem achar um posto de gasolina.
Você anda 500 quilômetros por gasolina. Então, quando nós entramos na Argentina, eu estava com meio tanque, falei, não, ali dentro, quando eu entrar, né, a gente vai conseguir abastecer. E, rapaz, nós caminhamos, andamos com esse carro, e quando chegou, assim, a tardezinha, já quase de noite, a tardezinha, o sol se pondo, a gasolina vai acabando, meu Deus, cadê o posto, e aquela agonia, e a gasolina acabou em um lugar totalmente deserto, perigoso, e comecei a pedir ajuda, né, saí do carro e comecei a levantar a mão, assim, pedindo ajuda, né, alguém, pare, ninguém parava, passavam de largo, igual a parábola do samaritano, né, passavam de largo, quando via que eu estava aqui, eles passavam com o carro assim, desviavam, passavam lá por longe, até que começou a chover, e eu clamando a Deus, falando, Deus, como que eu pude deixar minha família no meio da rua aqui do deserto, Senhor Deus, por que eu não enchi esse tanque, voltei um pouco, que já tinha passado muito do posto, e abasteci esse carro, comecei a culpar-me, né, e falar, Deus, eu sou responsável por isso, mas eu quero que o Senhor me ajude agora, né, as minhas falhas, os meus erros são desculpáveis, mas tem misericórdia de mim agora, Pai, tem misericórdia. Comecei a orar ali, começou a chover, e a chuva misturou com as lágrimas, e eu comecei a orar e clamar ao Senhor, até que parou um carro atrás de nós. O carro que parou, deu luz alta, e falou, opa, você está precisando de ajuda? Eu falei, sim. O que foi? Acabou a nossa gasolina. Era um casal que tinha um filhinho atrás. Aí ele parou, desceu e falou assim, olha, você sabe por que eu parei aqui? Porque eu vi seu carro lá na aduana. Quando você foi entrar na fronteira, eu estava logo atrás de você. E quando o policial perguntou quem era você, eu vi você se identificando como missionário, como um homem de Deus. E eu só parei aqui porque eu reconheci o seu carro. Eu vi a sua placa e sabia que você não era argentino. Então eu parei porque eu conheci e sabia quem você era. Porque aqui ninguém para, é uma zona totalmente perigosa, desértica, ninguém para, que já muitas vezes foram assaltadas pessoas com essas desculpas de carro quebrado. Então, você teve muita sorte que eu parei, porque eu reconheci você. Então, o que você precisa? Eu falei, de gasolina. Falou, vem aqui comigo. Nós entramos no carro, eu entrei no carro dele, fui com a esposa dele, com a minha esposa lá, estava de tardezinha, ainda não estava escuro, ele levou a gente, nós fomos até o posto de gasolina mais próximo, parece que nós estávamos a uns 100 quilômetros do posto de gasolina, ele me levou lá no posto de gasolina, me trouxe de volta no meu carro, encheu um galão, pagou com o dinheiro dele, quando eu fui pagar, ele falou assim, não precisa pagar. Eu falei, não, eu tinha alguns dólares que eu tinha levado para estar suprindo as necessidades da viagem, e ele falou assim, não, você não precisa me dar nada, não. Eu falei, não, mas como não? Claro, você está fazendo tudo isso por mim, você acha que eu não vou te dar pelo menos o dinheiro da gasolina? Não, de jeito nenhum, pode deixar que eu pago. Rapaz, e nós voltamos, ele colocou o galão no tanque, e nós seguimos viagem. Ele falou, me segue. Aí eu segui ele. Quando nós chegamos no posto de gasolina, ele me conduziu ao posto de gasolina e falou o seguinte, enche o tanque desse carro aqui. O rapaz, o frentista, encheu o tanque do carro. Quando eu fui pagar, ele disse, não, senhor, eu vou pagar tudo para você. Eu falei, mas não, de forma nenhuma, por favor, deixa eu pagar, deixa eu agradecer. Ele falou, só ore por nós. Já está agradecendo demais. Olha, nunca mais nós tivemos contato com aquele casal. Foram 2 anjos que Deus enviou ali para cuidar de nós. E assim, coisa impressionante, porque você vê que isso não é comum aqui na Argentina. Algo assim, um casal de argentinos que pararam, que nos ajudaram, nesse sentido de ajudar um desconhecido, é meio raro nessa questão financeira de dinheiro, é meio raro aqui na Argentina, mas eles fizeram isso com todo o coração, e eu, mas a Jô, ficamos impressionados. O que a gente tinha, assim, por favor, aceita pelo menos um café, que a gente estava trazendo café, que aqui é difícil, né? A gente pegou um café brasileiro, falou, por favor, aceita pelo menos um cafezinho brasileiro aí, para vocês terem a lembrança de nós aí, né? Da nossa gratidão, porque eles não aceitaram dinheiro de forma nenhuma. Isso, para mim, foi algo, assim, providencial, coisa que Deus fez de forma tremenda, inexplicável. Amém. Glória a Deus. Vamos seguir, então, com mais uma pergunta da Ana Paula. Eu estou achando que ela está querendo ir para a Argentina, viu? Porque são 2 perguntas. Então, vamos lá. Sabemos que em cada país existe uma cultura diferente e, às vezes, é necessário uma estratégia
para se achegar aos da terra, para divulgar o evangelho. Se sim, se isso é verdade, qual seria essa estratégia? Qual o grau de dificuldade? Bom, a cultura aqui realmente ela é bem diferente da nossa, é uma cultura totalmente europeia, né? O argentino ele não tem aquele calor humano de toda a hospitalidade, receptividade que o brasileiro tem, nem na hospitalidade e nem na receptividade do confronto evangelístico, né? Do contato, vamos dizer assim, evangelístico. Quando a gente aborda um argentino na rua, ele não recebe a gente como um brasileiro recebe. Aqui eu tive que reaprender a evangelizar, porque o que eu sabia de evangelismo no Brasil, aqui é totalmente diferente. Então, nós não podemos, por exemplo, eu não posso chegar na casa de alguém sem fazer uma ligação, e eu tenho que agendar uma visita, eu não posso chegar na casa de alguém batendo na porta, é uma falta de respeito isso para eles, tá? Não, se eu estiver dentro da casa de alguém e entrar no banheiro para usar, é uma falta de respeito enorme, eu tenho que pedir permissão para usar o banheiro, geralmente não se usa o banheiro de um argentino, tá? Então, assim, são várias diferenças culturais, várias, estou citando algumas. Quando a gente aborda um argentino aqui para você evangelizá-lo, ele diz, não, estou em outra, eu não quero. Sempre está com pressa nesse sentido de ouvir o evangelho, não recebe, não estende a mão para receber o folheto. É muito difícil porque a primeira frieza europeia está infiltrada dentro da cultura argentina, né? E depois vem o ateísmo, que é muito grande, viu, Ana Paula? É muito grande o ateísmo, o nível de ateísmo aqui na Argentina. Então, o que nós fizemos? Temos várias estratégias, várias. Dentre elas, uma delas, eu fui aprendendo a evangelizar o argentino, né? Então, o argentino, ele é muito assim, vamos dizer, como que eu digo? É muito agressivo com as palavras. Ele, quando não gosta de uma coisa, ele não fica assim te enganando, ele fala mesmo, e é agressivo. Se você insistir, ele se chateia, ele fala muita coisa feia para você, e ele quer te expulsar da presença dele, porque ele já manifestou que não quer, e você está desrespeitando a vontade dele. Então, é uma reaprendizagem com o evangelismo. Então, fui aprendendo a lidar com o argentino. O que acontece? Uma das grandes coisas que funciona muito bem com os argentinos é a questão da ação social. O argentino é muito caridoso, ao mesmo tempo que ele é frio, ele é muito caridoso com alguém que está padecendo necessidade. Quando eles veem alguém padecendo necessidade, tanto que você vai ver pouquíssimos mendigos aqui em Buenos Aires, né? Uma cidade a nível de São Paulo, por exemplo, uma grande capital do mundo, Buenos Aires. Você chega na capital federal, você não vê tantos mendigos como você vê em São Paulo, como você vê no Rio. Porque eles são muito ajudados pelos próprios argentinos. Então, essa solidariedade argentina faz com que as igrejas sejam também solidárias. Se você chega a dizer que é uma igreja que está fazendo bem para as pessoas, nesse sentido que eles olham, né? Esse bem material, físico, visível, e você não dá um prato de comida para quem está precisando, eu que sou ateu, eu dou porque que você que diz que é crente não dá. Então, assim, você não tem nada para me ensinar. É isso que eles entendem, tá? Qual que é a nossa estratégia? A gente, nesse tempo, especialmente de quarentena, nós começamos a fazer cestas básicas e chamar as pessoas. Primeiro, nós fizemos Hoja Popular, que nós chamamos de Hoja Popular, ou Hoja Solidária, que é como é que eu chamaria no Brasil? Sopão, né? Um sopão, uma comida doada para as pessoas. A gente começou com essa estratégia, funcionou, vieram muitas pessoas, outras ficaram com vergonha, então nós mudamos a estratégia e começamos a fazer cestas básicas e levar nas casas das pessoas, das famílias. Essas pessoas, especialmente nesse tempo de quarentena, né, que o desemprego cresceu muito, as pessoas com muita necessidade, e aí a gente começou a fazer isso. Quando a gente fez isso, os corações abriram, as portas das casas abriram. Antes mesmo dessa live, eu estava falando com uma moça que é casada, tem um filhinho, e o marido está desempregado, e ela falava assim comigo, pastor, o senhor pode me ajudar com uma coisa? O que foi, minha filha? Pode orar pelo meu filho que está enfermo?
E aí, quando eu falei assim, olha, eu gostaria também de ir à sua casa, outro dia você estava falando com seu esposo, queria ir na sua casa fazer uma visita. É possível? Tudo tem que ser agendado com antecedência. Ela disse, as portas estão abertas, pastor, pode vir, porque essa pessoa já veio 2 ou foi 3 vezes aqui na igreja buscar cesta básica. Então, a primeira estratégia foi ir nas casas. Certo. Os corações se abriram, as portas se abriram, os sorrisos se abriram. Então, depois, o que eu fiz? Trouxe as cestas básicas para a igreja e ligava para a pessoa e falava, olha, fulano, tem uma cesta básica esperando por você aqui na igreja. Você pode vir buscar? Gente, fez fila aqui fora da igreja. Fez fila, foi uma coisa maravilhosa. A pessoa tinha que sentar comigo na mesa e passava pelo primeiro crivo, que era uma entrevista comigo. Conversava com ela, perguntava sobre a família, fazia uma ficha. Eu tenho a ficha de mais de 50 pessoas aqui. Fazia uma ficha comigo, eu evangelizava ela, falava de Jesus, e ela me escutava pacientemente, e depois me convidava para ir na casa dela, eu marcava visita. Tenho visitas aqui que eu não dou conta de atender sozinho. Estou pedindo ajuda para os nossos presbíteros, né, provisórios, que eu tenho o Marcelo e o Rubens, eles estão com fichas também trabalhando para fazer visitas a essas pessoas, para ensino bíblico. Qual é o propósito dessas visitas? Pregar o evangelho. Que pregação? Criação, queda e redenção. Nós vamos pregar o evangelho desde o início. Tem pessoas que eu fui visitar essa semana e preguei o evangelho na mesa redonda da casa, na mesa de jantar da casa familiar. Quando que eu tive a oportunidade de entrar dentro de uma casa familiar e pregar o evangelho na mesa dos argentinos não crentes? A mulher nem conhecia a Bíblia, ela disse que nunca tinha lido a Bíblia. Eu tive que falar para ela o que era a Bíblia, quantos livros tinha, era Novo e Antigo Testamento. Maravilhoso, eu jamais tive essa possibilidade de entrar na casa do argentino se eu chegasse na rua pregando o evangelho, falando assim, olha, eu queria visitar a sua casa. Jamais eu entraria na casa de um ímpio, de um ímpio, falando assim para brasileiros, né? De uma pessoa não crente. Jamais conseguiria entrar na casa de um argentino. Então, assim, nós temos que a cada dia pensar estratégias. Tem várias estratégias que nós criamos. O dia que o Alexandre e a Cacá estiveram aqui, nós fizemos um evento de mulheres, foi maravilhoso. É outra estratégia para atrair pessoas ao evangelho, né? Eu sou totalmente contra essa questão de contextualização equivocada. Essa contextualização equivocada é aquela contextualização aonde você adapta a mensagem à cultura ou ao contexto, né? Existe a contextualização correta, que é aquela que você faz a mensagem ser entendida, né, dentro do contexto. Então, nós temos que pensar e orar para que Deus nos ilumine quais são as estratégias para cada tipo de povo, de população, de situação. Né? Com certeza, as estratégias para Marcos Paz não são as mesmas para a capital federal que nós estamos querendo abrir em 2022, são diferentes. Né? É outro nível de pessoas, é outro tipo de pessoas, é outro público, é totalmente distinto. Nós já temos várias estratégias para esse trabalho de lá. Certo. Muito boa a resposta, inclusive já abrangeu aqui 2 outras perguntas, então nós vamos passar agora para a pergunta do nosso presbítero Zolimar. E a pergunta dele é o seguinte, ele gostaria de saber do senhor, pastor, sobre a atuação do presidente, atual presidente da Argentina. O presidente é favorável à pregação do evangelho? Ele se posiciona? Há alguma objeção? Como que estão as coisas por aí? Sim, é favorável, sim, Solimar. Porque apesar da nação argentina ser constitucionalmente católica, no seu artigo 2º, né, Constituição Federal de 94, o artigo 14 preconiza que todo habitante pode professar livremente o seu culto, né? E o artigo 20 também garante os direitos dos estrangeiros de exercerem livremente o seu culto. Então, o presidente não se opõe, graças a Deus. Aqui na Argentina existe o Dia da Bíblia, existe o Dia do Pastor, né? Tudo em calendário. Ok. Então, nós vamos agora para uma pergunta da irmã Rosália. Segundo uma pesquisa, e ela cita aqui o nome, eu não consigo ler aqui, o artigo 76 da Constituição Argentina estabelece obrigatoriedade do presidente e do vice-presidente à comunhão católica, pertencerem à comunhão católica romana. Isso ainda procede?
e qual a repercussão disso entre os argentinos? Vocês estão botando eu para conhecer a legislação da Argentina, né? Estão me provando aí, viu? As coisas aqui estão difíceis. Primeiro, vou responder a questão para a irmã, depois eu vou mostrar aqui a diferença da Constituição argentina para a Constituição brasileira, tá? Tem as duas aqui na minha livraria, eu vou já pegar elas aqui para mostrar para vocês. Mas olha só, irmã, como que é o nome da irmã? Rosália. Irmã Rosália. Irmã Rosália. O artigo 76 preconizava isso na Constituição antiga, na Constituição de 1853, tá? Após a reforma constitucional de 1994, no artigo 93 da Constituição argentina, menciona que a crença do presidente e do vice-presidente devem ser respeitadas. Então, não é um país laico como o Brasil constitucionalmente. A Argentina é um país católico, um país religioso. Mas a reforma de 94 autoriza que o presidente e o vice-presidente podem possuir religiões diferentes. Agora, eu vou mostrar a diferença aqui das constituições. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Olha só. Essa aqui é a Constituição brasileira, que eu trouxe do Brasil, né? Essa é a Constituição brasileira. A grossura. Essa é a Constituição argentina. A Constituição da República Argentina. Olha aqui. É essa aqui. Tá mais fininha. Né? É bem muito diferente, é muito pequena, é bem resumida a Constituição argentina, tá? Certo. Ela tem 129 artigos. Bem pequenininha mesmo. Bom, então, obrigado aí por responder mais essa pergunta. Eu gostaria de fazer agora uma menção de um homem muito amado por mim, pela minha família, e creio que por todos os missionários, especialmente da APMT, alunos do seminário, do IBEL, que é do nosso saudoso reverendo José João de Paula, né? E o reverendo José João de Paula, ele foi o responsável, né, por nos apresentar. Um dia, almoçando lá na nossa casa, chegando às férias de julho, nós falamos, pastor, nós queríamos usar nossas férias de julho para servir o Senhor. Aonde que o Senhor nos indica aí? Aonde que o Senhor aponta para a gente ir? O Senhor que conhece aí tantos lugares, missionários, necessidades. E ele, de imediato, sem hesitar, falou, você tem que ir lá para o pastor Wilton. E então, no mesmo momento, ele pegou o telefone dele, ele ligou para o pastor Wilton, nós falamos com o pastor Wilton recebeu a gente com uma alegria muito grande e nós tivemos essa oportunidade de ir, né, aí, por causa dessa influência aí do nosso tão amado pastor José. Se a Sueli estiver por aí, a gente deixa um abraço para ela e o abraço da minha família, que a Cá está por aqui também, e que Deus continue abençoando aí nessa fase aí de recuperação. E, pastor, diante dessa introdução, eu queria fazer a pergunta sobre o feijão missionário, algo que surgiu do coração aí do nosso irmão, pastor José João de Paula e da Sueli, que visitaram vocês aí, conheceram o trabalho, a dedicação de vocês, o amor pela obra, o amor pelo Senhor, e surgiu a ideia desse feijão missionário. Você pode explicar aí para quem não conhece, para quem não está nos ouvindo, o que é um pouco desse projeto aí do feijão missionário e por que o pastor José João decidiu dedicar os feijões dele para a Argentina? José João tenha visto a urgência da obra aqui na Argentina, o amor, a paixão pelas almas, que nós temos um coração para servir o reino e não a individualidade. Eu não sei dizer bem o que motivou o reverendo José João, o que foi que fez com que ele amasse tanto a Argentina com o nosso primeiro contato, né? Foi o primeiro contato que ele teve conosco no campo, porque nós já nos conhecíamos antes, nós nos conhecemos no estágio supervisionado, o estágio em Amambai, Mato Grosso, onde ele deu atendimento pastoral para nós, ali, aquele atendimento de praxe que passa
pelo pastor José João, todos os candidatos à PMT. Sim. Rapaz, foi nosso primeiro contato ali, né? Mas depois que ele veio aqui, ele apaixonou pela obra, pelo trabalho. Ele assim, você via o José João feliz, eu ficava maravilhado. Depois que ele voltou para o Brasil, por onde ele passava, ele falava da Argentina. Eu conheço irmãos hoje por conta do irmão José João, do pastor José João. Irmãos de São Paulo, né? Assembleia de Deus Unida, irmão Gabriel, sua esposa Letícia. Conheço vários irmãos, você mesmo, Alexandre, através do José João. E muitas pessoas, por onde ele passou, ele pregava e falava do projeto Argentina. Ele abraçou esse projeto, ele amou esse projeto. Ele viu a plantação de uma igreja real nascendo, algo assim, que está comprometido mesmo com o reino. Então, assim, eu não sei responder o que foi que causou isso. A única coisa que eu posso responder é que, sem dúvida, ele viu a necessidade de estrutura para acompanhar o crescimento da igreja através desse trabalho sério que está sendo realizado. E também a comunicação do Espírito Santo no coração dele, que é o mesmo Espírito que está sobre nós. Então, assim, o Espírito Santo de Deus confirmou no coração do José João esse trabalho. Eu fiquei estupefato quando soube da história do feijão, que ele estava fazendo isso em prol da obra na Argentina, né? Falei, meu Deus, pastor José João, pastor de todos os missionários da PMT, viaja em tantos campos missionários, e eu me sinto privilegiado, honrado, lisonjeado, porque o Senhor escolheu a mim para que este homem pusesse no seu coração esse grande desejo de cooperar com essa edificação de estrutura nesse trabalho. As minhas palavras não conseguem explicar esse ato, né? Esse ato de amor, esse ato de coração, de paixão pelas almas. Eu acho que a gente se identificou muito, mesmo o amor que nós temos, ele tem pelas almas, pelo reino, pela obra de Deus. Eu acho que é isso. Eu penso que verdade. Seja isso. É um dos exemplos, né, que nós temos daquilo que Cristo pode fazer com o ser humano, com o homem, né, entregue realmente à vontade dele, é o nosso irmão José João, e realmente é uma perda para nós como missionários, mas com certeza uma alegria muito grande no céu, né, recebê-lo. Então nós nos confortamos, nos alegramos, e quem sabe aí tentamos seguir, né, um pouco dos seus passos, né? Para quem não conhece aí o projeto desse feijão missionário, o reverendo Zé João de Paula, ele plantava alguns feijões, e a ideia dele seria colher esses feijões e não vender o feijão por valores que ele recebesse, mas que a pessoa que tivesse com os feijões fizesse uma oferta missionária específica para o projeto PIPA, né, o projeto de plantação da Igreja Presbiteriana na Argentina. Nós vamos, para você que nos acompanha, nós vamos colocar também no Facebook da Igreja Presbiteriana do Jardim Vitória e também da Igreja Presbiteriana Marcos Paz, em Argentina. Vamos colocar esse projeto nos dois Facebook para que vocês possam, então, conhecer um pouco mais. Nós tínhamos algumas perguntas a mais. Eu vou fazer a última pergunta para a gente encerrar esse bloco e não passar muito do nosso horário, depois a gente tenta responder pessoalmente as outras perguntas feitas, certo? E... Nada obsta da gente mais no dia, né, Alexandre? É verdade, podemos sim, vamos marcar para continuar. Nós temos muita coisa para falar, né? Mas para a gente dar, então, prosseguimento, como que a igreja brasileira pode apoiar o trabalho na Argentina? Bom, acho que a resposta a isso é aceitando o convite de parceria, né? Que isso compreende oração, envolvimento, comprometimento e coração para contribuição financeira, né? Já que nós estamos falando de estrutura, de várias maneiras a igreja brasileira pode cooperar com esse trabalho. Mas eu deixo você publicar aí, Alexandre, o convite de parceria, né? Na Sim. tela, não sei, ou depois, talvez até nesse momento, ou depois, para que as pessoas possam ver, conhecer melhor, né? Aí, ó, tem esse código QR,
a caixa McQuarrie, esse código aí, ele leva você direto para a página da missão aqui do Projeto PIPA, da Igreja Presbiteriana da Argentina, e esse código vai levar você a conhecer melhor o projeto, o trabalho, né, aquilo que a gente está desenvolvendo aqui. E aí, para as pessoas que se interessam em ver o projeto completo, está aí mesmo no site. Ele tem aí bem detalhado, viu, Alexandre? Para que as pessoas possam conhecer. Certo. Então, nós também vamos inserir essa informação no Facebook da Igreja Presbiteriana, do Jardim Vitória, e também é de fácil acesso, né, no seu Facebook. E, então, nós passamos agora para esse momento final, onde eu queria que você colocasse para nós quais são, né, os seus motivos principais de oração, para que nós pudéssemos, de imediato, fazer parte já desse projeto, né? Antigamente, nós ouvíamos dizer que missões se fazem de 3 formas, né? Orando, contribuindo e indo. Mas, normalmente, a gente ouvia falar que era ou um, ou outro, ou outro. E hoje nós, pela graça de Deus, nós fomos bem orientados que missões se fazem das 3 formas. Nós oramos, aqueles que oram contribuem, e aqueles que oram contribuem são os que vão para o campo missionário também, né? Então, eu acho que isso realmente mudou a perspectiva de missões. Nós temos visto isso, principalmente na Igreja Presbiteriana, temos muito, né, que caminhar, muito que prosseguir. Mas então eu passo para esse momento final, e eu gostaria também de pedir para o senhor fazer um convite especial. Nós fizemos um convite na nossa igreja, Igreja Presbiteriana Jardim Vitória, na Igreja Presbiteriana de Uberaba, estamos em Patrocínio, então é Belo Horizonte, Patrocínio, Uberaba, os seminaristas também, do seminário Reverendo de Noel, Nicodemos Heller, de Belo Horizonte, eu convidei eles para que pudessem também participar conosco. Quem sabe, nós que estamos em formação, né, quem sabe Deus nos convida para continuar esse projeto que você disse que é muito grande, né? O Sidney também, mandar um abraço para o Sidney, lá da área missionária do Seminário JMC também, está aí conosco. E todos os irmãos aí que estão presentes, se eu começar a citar nome, eu vou ser injusto, mas que você faça aí essas 2 colocações, os pedidos de oração e também esse convite aí para a Igreja do Brasil. Amém. Bom, nosso pedido de oração é pelo terreno da igreja, né, que é uma necessidade bem urgente, devido a que nós estamos em um contrato de valor elevado e que está por vencer, e pode se renovar de forma assustadora o valor, porque o dólar aqui é um disparate, a gente não sabe, nem faz ideia do que pode vir a ser essa renovação de contrato de aluguel. Então, nós queríamos ter, pelo menos, o terreno da igreja para nós, se necessário, colocarmos algumas tendas e já podemos continuar com o trabalho provisoriamente ali, tendo um terreno, né? Mas eu creio que quando Deus enviar o terreno, Ele vai enviar também recursos para que nós possamos construir. Então, esses são um dos pedidos iniciais, né? Depois, nós temos também o trabalho que iniciar na capital em 2022, queremos que a igreja ore por isso também. Temos que construir uma casa missionária, que às vezes nós recebemos alguns companheiros missionários por aqui, e eu passei por algo bastante difícil quando eu cheguei na Argentina, não existia ninguém para amparar um missionário, uma família, e nós queremos ter um lugar, um espaço para fazer isso, né, nesse mesmo terreno. Se olhar para o nosso projeto, vai ver a ousadia que é o nosso projeto. Temos também uma escola para edificar. O Alexandre viu isso aí, né, assim, queimou o coração com respeito a essa escola. Estabelecer o seminário Mintes, que nós já representamos, o seminário Mintes de Miami, presbiteriano, um seminário muito bom. Aqui nós estamos com formação de ministros locais, através desse seminário, né, que nós fazemos aulas telepresencial, professores, doutores
de Canadá, dos Estados Unidos, vários professores que nós temos desse seminário MINTS, um seminário reconhecido pela Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós eu sou representante dele aqui, pessoalmente, em Buenos Aires, pela graça de Deus, para que nós possamos estar fazendo formação de estudantes. Nós já fizemos uma disciplina com os nossos 2 membros da igreja, e tem outros irmãos envolvidos também com esse seminário, e outros que estão iniciando agora, e queremos oração por isso, né? Também temos um outro projeto de fundar um abrigo infantil, né? Que aqui se chama Algar de Ninhos, pela necessidade que nós vemos desse trabalho aqui. Então, é um projeto grande, como eu disse, talvez eu não veja a conclusão dele em vida, mas Deus vai levantar outras pessoas para continuarem, sejam do Brasil ou daqui mesmo, da Argentina, para continuarem esse projeto. O nosso desafio é para que Deus levante pessoas comprometidas realmente com o reino de Deus, não consigo mesmas, e que tenham amor e fidelidade ao Evangelho, e que também busquem conhecer um pouco mais da cultura do país para onde estão indo, né? Nesse caso, aqui no Brasil, o idioma, no Brasil, da Argentina, o idioma é fundamental, né? Uma das coisas que o argentino não tolera é alguém que fala mais ou menos o espanhol. Ele não se esforça para entender. Ele diz, você está no meu país, você tem que falar meu idioma e tem que falar bem, e eu nem quero me esforçar para entender. Se eu não entender, eu viro as costas para você e está tudo bem. Então, é algo, assim, bem essencial mesmo, o idioma. Eu sofri com isso. Quando eu cheguei, eu não sabia falar bem espanhol, não sabia falar, era mesmo quase nada. E Deus, que me deu o dom de línguas, me fez aprender, né? No 5º mês, eu já estava pregando em espanhol. Então, é isso, né? O desafio para a igreja é de realmente abraçarem com um coração missionário, não só o pastor da igreja, mas o conselho, porque às vezes o conselho não está com aquele mesmo coração, aquele mesmo empreendimento de investir em missões. E eu quero dizer que, se a gente for olhar para as nossas necessidades pessoais, nós nunca vamos fazer a obra de Deus. Se eu fosse olhar para as necessidades do nosso projeto aqui, eu não contribuiria na vida de 3 missionários que nós contribuímos, né? Mensalmente, com o pouco que nós recebemos, nós contribuímos mensalmente na vida de outros 3 missionários que estão em campos diferentes, né? Um está na África, outro está nos Estados Unidos, e outro está no Camboja, né? Então, é assim, se nós formos pensar que a igreja local tem muitas necessidades, temos que investir na nossa igreja, no nosso campo, é um perigo, que a igreja começa a morrer quando ela abandona missões. A igreja que prevalece é a igreja que planta outra igreja. Quem planta igrejas é a igreja. Então, o coração do pastor, o coração do conselho, o coração dos presbíteros, o coração dos membros da igreja tem que estar queimando por missões. Se nós não temos uma missão... Perdão? É verdade. O que você falou? É verdade. Confirmei. Se nós não temos um coração apaixonado por missões, um coração disposto a dar, a doar, até recursos humanos, tá? Às vezes tem pastores que não querem ceder o membro para o seminário, porque aquele membro ajuda muito na igreja, né? E aí, rapaz, é difícil abrir mão daquele membro. Mas, olha, todos os recursos são de Deus, né? Os recursos humanos, os financeiros, os recursos de toda sorte, intelectuais, tudo isso é de Deus, pertence a Ele, nós devemos devolver a Ele o que lhe pertence, servindo a Ele no reino celestial, né? Amém? Esse é o desafio, né, para as igrejas voltarem seu coração para o campo missionário. É verdade. Eu vou fazer um convite agora para o pastor Márcio, pastor da nossa igreja, que possa encerrar esse momento e fazer uma oração pelo senhor, pelo projeto PIPA, então. Amém. Glória a Deus. Pastor Hilton, querido irmão, eu gostaria de deixar ainda aqui uma passagem bíblica para todos nós, está em Romanos, capítulo 10, o verso 15, onde Paulo, ele
falando aqui sobre a importância, né, do ID na obra missionária, e ele vai dizer assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E coisas boas aqui nós sabemos que é o Evangelho. O Evangelho, ele é transformador, né? Ele transforma o mais terrível pecador, ele desfaz os efeitos do pecado e plantando uma humanidade remida, né? Esse é o Evangelho que nós cremos, amamos e também proclamamos, né? E certamente os seus pés são formosos por essa razão. Viu, querido? Eu creio que Deus, o Senhor da obra, ele é o Senhor dos recursos, né? É verdade. E a Igreja Jardim Vitória, a nossa querida igreja presbiteriana, ela vem sendo despertada, né, para o ID do Senhor. O Alexandre, juntamente com a Cassiana, tem sido aqui uma engrenagem, juntamente com o Conselho Missionário da Igreja, o Conselho da Igreja e a própria Igreja Jardim Vitória, para expressar, para levar esse despertamento aos irmãos da fé em Jesus, né? Inclusive, nossa igreja, ela está com um desafio também de construção do novo templo. E os irmãos da nossa igreja sabem grandes milagres que Deus fez. Nós não terminamos a obra ainda, o templo está inacabado. Nós cremos que Deus pode prover recursos, né? E eu sempre tenho dito em algumas ocasiões que se a gente for olhar a nossa necessidade local, do nosso templo, e humanamente falando, nós somos tentados, poderíamos deixar de fazer obra missionária, né? Mas nós, graças a Deus, nós não temos dado a essa tentação. Sabemos da nossa realidade, mas sabemos da nossa responsabilidade quanto à obra missionária. Então, meu amado irmão, vocês que estão assistindo aí, eu percebo que nós temos aí mais de 50 pessoas conectadas. Eu quero convidar você na noite de hoje a investir mesmo em obra missionária. Eu estava falando agora mais cedo, Alexandre e pastor Hildo, com a minha tia. Ela é uma missionária no interior, numa cidadezinha chamada Bela Vista de Minas, aqui em Belo Horizonte, vizinha, cidadezinha pequenininha, perto de Belo Horizonte. Ela está nos assistindo hoje. E eu falei assim, tia, uma coisa que a igreja, ela é missionária lá, evangelista lá. E eu disse para ela, tia, uma coisa que nós nunca podemos deixar de fazer é investir em obra missionária. E ela disse, olha, eu quero mover lá a nossa igreja a participar de um projeto missionário. Eu falei, então assiste a live hoje. Né? Então eu desafio a todos que estão nos assistindo hoje, irmãos da Igreja Jardim Vitória, como também você que está aí nos acompanhando, a abraçar esse projeto de plantação da primeira igreja presbiteriana na Argentina, de ser um colaborador financeiro desse projeto com o pastor Will. Então, entre em contato, procure saber mais a esse respeito, tá bom? Eu quero orar, então, por nossas vidas. Vamos orar? Glória a Deus. Bem, Senhor, nosso Deus, grandioso és tu. A tua palavra assim nos ensina. O Senhor é o Senhor da vida, é o Senhor dos recursos, é o Senhor também daquele que nos chama, que nos conduz a realizar a tua obra. Ó grandioso Deus, nós somos
agradecidos pelo privilégio de poder servir o Senhor, de poder também, Deus, fazer parte da obra missionária, da expansão do teu reino. O Senhor não precisava de nós. O Senhor poderia, se assim quisesse, ter enviado anjos, mas aprove o Senhor, conforme o teu querer, levantar crentes, servos, e os enviar para anunciar as boas novas do Evangelho. Ó Pai, gratos, porque sabemos que esse Evangelho não é de homens. Este Evangelho é o poder transformador dos céus. E eu creio, ó grande Deus, que o Senhor já tem usado a vida do teu servo, a pregação que há ali por meio do teu Evangelho, da tua palavra, para alcançar os eleitos ali do Senhor, dando a Deus a expansão da tua obra neste país. E eu quero suplicar, Deus amado, que por meio dessa live de hoje, por meio dessa transmissão, corações sejam despertados para orar por esse projeto, mas como também, Senhor, investir financeiramente neste projeto. Como diria o nosso querido professor e pastor José João de Paula, ainda quando era seminarista, ele dizia que a gente tem condições de investir na obra missionária. Às vezes, é só deixar de comer um sanduíche, comprar uma Coca-Cola e pegar esse dinheiro e enviar para a obra missionária. Ó Deus amado, que na noite de hoje o Senhor levante parceiros para sustento desse projeto. É a nossa oração, Pai. E ao mesmo tempo, ó Santo Espírito, que o Senhor conforte, que o Senhor sustente, que o Senhor capacite a vida desse querido pastor, como também a sua esposa e seus filhos. Amém. Sabemos dos desafios que são encontrados no campo missionário. Sabemos das inúmeras necessidades que a família missionária tem. Portanto, nós cremos que o Senhor assiste os teus servos. E sabemos também que o Senhor levanta pessoas para ajudá-los a arar este campo missionário. E em Cristo, Pai, nós suplicamos ao Senhor, em Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nós colocamos esse projeto, esse desafio em tuas mãos. Amém. E para a glória do Senhor, Pai, agradecemos por meio dessa live, o que foi exposto aqui. E cremos que o Senhor ainda mais fará. Ainda mais fará. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. É um prazer, meus irmãos. Meus irmãos, então, nós encerramos aqui e agradecemos a participação de todos. No dia 14/7, nós teremos outra live missionária, nós teremos o missionário Bira, missionário entre os Colinas, lá no Acre. Então, já separe essa data, aproveite também, compartilhe essa gravação, vai ficar no nosso Facebook, compartilhe. Se você tem um departamento missionário na sua igreja, compartilhe ele para que outras pessoas possam também conhecer e orar pelo projeto na Argentina. Deus abençoe a todos. Alexandre, eu queria fazer um convite também a todos que estão nos assistindo agora para a live de exposição bíblica amanhã. Né? Nós teremos conosco amanhã às 20 horas uma live com o reverendo Amauri, que é pastor efetivo da Igreja Presbiteriana da Penha. Então, amanhã o nosso estudo bíblico online, né, estará tendo a participação do reverendo Amauri, e você é convidado a participar conosco. Bom, Deus abençoe cada um de vocês e louvo ao Senhor pela atenção
as orações, o apoio de cada um. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado. Tchau, irmãos.